Glórias a Deus, aleluia, meu Senhor. Mais uma vez quero cumprimentar os irmãos, as irmãs, todos vocês que me acompanham neste canal desde o primeiro vídeo, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala mais uma vez é o irmão Afonso. Eu faço parte, congrego na igreja pentecostal Deus é Amor, onde o Deus tem operado e ainda opera grandes milagres, maravilhas, onde pessoas entram enfermas e saem curadas, onde pessoas entram tristes e saem se regozijando na presença do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, primeiramente quero agradecer ao Senhor Jesus por mais esta oportunidade que o Senhor tem me concedido, tem me permitido, porque se o Senhor não tivesse me permitido, eu não estaria mais aqui fazendo esse vídeo, porque a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz em João capítulos 15, 5, que sem Ele nada podemos fazer. Então, primeiramente, quero agradecer ao Senhor Jesus por mais esta oportunidade que Ele tem me concedido de mais uma vez poder estar aqui fazendo esse vídeo para levar a palavra, para pregar a palavra, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E agradecer a vocês que me assistem, que me acompanham neste canal. E peço a você que está aqui, peço ao Senhor Jesus para abençoar você que está inscrito, você que comenta, deixa a sua curtida, a sua inscrição, que ativa o sininho. Eu quero te agradecer e também pedir a você que também está me assistindo aí, né, assistindo ao vídeo, que ainda não deixou a sua inscrição, que não deixou a sua curtida, o seu comentário. Quero pedir a você desde já, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, que você deixe a sua inscrição neste botãozinho que está aparecendo aqui agora embaixo na tela do vídeo, que você deixe a sua inscrição, que você deixe a sua curtida, o seu like e ative os sininhos com a opção todas, amém? Para, primeiramente, ao Senhor Deus e a você para fortalecer este canal, para que outras pessoas venham ser visitadas pela palavra do Senhor, venham ser impactadas pela palavra poderosa do Senhor, amém? Já quero ministrar a palavra do Senhor, amém? Você que tem a sua Bíblia em mãos, ao seu alcance, abre ela juntamente com a minha, no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5, é uma passagem bastante conhecida, a qual muitos homens e mulheres de Deus, creio que já ministraram essa palavra, amém? No livro de Marcos capítulo 5, vamos ler o verso 1 em diante, amém? Você que tem a sua Bíblia em mãos, abre em Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. A Bíblia nos diz o seguinte: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia prender. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos sepulcros e pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora vamos ler lá no verso 16. Verso 15, aliás. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Verso 20. E foi ele que começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a Bíblia do Senhor, a
palavra do Senhor nos diz, nessa tarde de hoje, que o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo, não para julgar este mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, para que o mundo fosse liberto pelo Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, o próprio Senhor Jesus, em muitas das suas pregações, Ele disse que Ele não veio pelos sãos, mas Ele veio pelos doentes. Ele não veio por causa dos que estão saudáveis, mas Ele veio por causa dos que estão doentes. Ele não veio a este mundo pelos libertos, mas Ele veio para libertar os oprimidos. Ele não veio a este mundo para condená-lo. O Senhor Deus não enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a este mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Para que o mundo, todo aquele que cresce no nome do Senhor Jesus, para que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, seja salvo por Ele, não seja condenado. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que muitas vezes, quando Jesus pregava, quando Jesus anunciava o Evangelho, muitas pessoas sabiam que Jesus estava passando por ali, e muitas pessoas iam de encontro ao Senhor Jesus. Então, em muitas passagens, pessoas iam até Jesus, como aquela mulher que estava com fluxo de sangue. A Bíblia nos conta, meus irmãos, a Bíblia nos narra que aquela mulher, ela era muito rica, ela tinha muitos bens, mas ela desperdiçou seus bens, ela gastou toda a sua fortuna aos médicos, para que algum deles descobrisse a origem, para que aquelas pessoas descobrissem qual era o seu problema, qual era a sua enfermidade. A Bíblia nos conta, meus irmãos, minhas irmãs, que aquela mulher gastou toda a sua fortuna para descobrir qual era a sua enfermidade, para que tentassem curá-la, para que tentassem libertá-la daquela enfermidade. Mas a Bíblia nos conta que ela gastou toda a sua fortuna. A Bíblia nos conta, meus irmãos, que ela gastou todos os seus haveres para descobrir a sua enfermidade. Então eu creio que no meio daquele desespero, no meio daquela angústia, daquela aflição, ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela ouviu falar que Jesus cura, ela ouviu falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz milagres e opera maravilhas, que o poder, que a unção, que a presença do Senhor Deus está sobre o Senhor Jesus. Eu creio que no meio daquele desespero, ela ouviu falar do Senhor Jesus, que Ele faz milagres, que Ele ressuscita o morto, que Ele cura o aleijado, que Ele ressuscita aquele que está morto, que Ele faz andar o aleijado, que Ele faz falar ao mudo, ouvir ao surdo, enxergar ao cego. Meus irmãos, a Bíblia, vamos pegar muitas passagens que nos diz que Jesus curou muitos, libertou muitos. E a Bíblia nos fala que aquela mulher, ela foi de encontro ao Senhor Jesus, que ela foi de encontro ao Mestre, para que ela pensava com ela mesma: eu não preciso falar com Ele, eu não preciso conversar com Ele, basta eu tocar nas suas vestes, basta eu tocar nas suas roupas, que eu serei curada, que eu serei liberta, que eu serei transformada. Então isso, meus irmãos, o que isso nos quer dizer nessa passagem desta mulher com fluxo de sangue? Não vamos ao Senhor Jesus simplesmente por ir, mas faça como aquela mulher, que ela foi ao encontro do Senhor Jesus com um propósito. Eu não preciso conversar, falar com Ele, basta eu tocar nas suas vestes, basta eu tocar nas suas roupas, que eu vou ser curada, que eu vou ser transformada. Então a palavra, meus irmãos, a palavra do Senhor nos quer dizer nessa tarde: não vamos ao Senhor Jesus simplesmente por ir, ou seja, não vamos à igreja simplesmente porque eu não tenho nada não tenho nada melhor para fazer em casa. Não, meus irmãos, vamos. Você que está me ouvindo, você que é crente, você que não é, você ainda que está me escutando, que não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. O que eu quero dizer para você nessa tarde, o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa tarde de hoje, vai até, assim como aquela mulher, ela foi com um propósito. Então vá
ao encontro de Jesus. Eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é o problema, a dificuldade que você está passando, mas eu quero dizer para você que está aqui, você que está assistindo este vídeo, seja você de perto, seja você de longe, eu quero dizer para você nessa tarde de hoje: vai ao encontro de Jesus com um propósito, vai ao encontro de Jesus com um propósito. Eu vou de encontro ao Mestre, eu vou ser curada, eu vou ser curado, vou ser liberto, vou ser liberta. Eu sei, eu creio, a partir do momento que eu for de encontro ao Senhor Jesus com um propósito, eu sei que o milagre vai acontecer, eu sei que o milagre vai acontecer, eu vou ser mudado, vou ser transformada. Em outra passagem, meus irmãos, a Bíblia nos conta que aquela mulher, ela foi de encontro a Jesus com este propósito, e quando a Bíblia nos conta, e quando ela foi de encontro ao Senhor Jesus, uma grande multidão estava ao redor do nosso Senhor, e ela estava impedida de chegar até Jesus por causa daquela multidão, mas a mulher não desistiu por causa dessa barreira, por causa dessa dificuldade. Então, meus irmãos, aquela mulher, ela foi de encontro, ela insistiu, ela persistiu, ela tentou uma vez, ela tentou duas vezes, e a Bíblia nos conta que ela tocou nas orlas do Senhor Jesus, ela tocou no manto do Senhor Jesus, ou seja, ela estava no chão. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você nessa tarde de hoje: toca no Senhor Jesus nessa tarde de hoje, mesmo arrastando, mesmo sangrando, mesmo ferido, persista, insista, vai até Jesus com um propósito, vai até Jesus com um propósito, mesmo arrastando, mesmo com a multidão na minha frente, mesmo arrastando, eu vou tocá-lo, eu vou ser curado, vou ser liberto. É isso, meus irmãos, que temos que fazer, é isso que o Senhor Jesus quer dizer nessa passagem, é isso que o Senhor fala para mim, fala para você nessa tarde de hoje. E a Bíblia nos conta que também havia um homem cego chamado Bartimeu, a qual ele estava sentado no caminho da cidade, mendigando, e a partir do momento, meus irmãos, que ele estava sentado à beira do caminho, mendigando, o Mestre Jesus se aproximou, o Mestre Jesus passava. Então, meus irmãos, a Bíblia nos conta que aquele homem era cego, mas eu creio que ele ouvia muito bem, e a Bíblia nos conta, ele ouvindo falar de Jesus, ele ouvindo falar que Jesus estava passando por ali, ele começou, eu creio que primeiramente ele perguntou para aquelas pessoas: o que está acontecendo? Que barulho de multidão é esse que eu estou escutando? Quem está passando? Então eu creio que aquelas pessoas falaram: o Mestre Jesus está passando, o Mestre Jesus está passando por este caminho. Então, meus irmãos, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde que aquele homem, Bartimeu, ele começou a abrir a boca e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, meus irmãos, é este o segredo: é clamar, é insistir, é persistir, é não desistir, meus irmãos. Você que está orando, você está buscando, talvez você pense assim: mas eu estou orando, estou buscando, eu não estou vendo resposta do meu clamor, eu não estou vendo nada acontecer, mas eu falo para você um conselho, meus irmãos: persista, insista, que uma hora ou outra, hoje, amanhã, Jesus vai abrir o céu, derramar a cura, vai derramar o milagre sobre a sua vida. Meus irmãos, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde que aquele homem clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão, meus irmãos, a Bíblia nos conta que aquela multidão falava para aquele homem: cala sua boca, para quem você está clamando? Você está atormentando, você está incomodando o Mestre, fica quieto no seu lugar. Mas a Bíblia nos conta que quanto mais aquelas pessoas falavam para Bartimeu se calar, mais ele clamava, mais ele buscava, mais ele pedia a misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, por mais que tem pessoas que tentam parar o teu louvor a Deus, pessoas que tentam parar a sua oração: para que orar tanto? Para que buscar tanto? Para que você busca tanto? Meus irmãos, mas eu peço, não dê ouvido à multidão, não dê ouvido à multidão, meus irmãos, mas continua clamando, porque aquele homem, a partir do momento que ele insistiu no clamor, a partir do momento que ele insistiu na oração, a Bíblia nos conta que Jesus olhou para aquele homem, olhou para a multidão e disse: tragam-me
tragam este homem até mim. Então a Bíblia nos conta que aquele Bartimeu, quando ele ouviu assim, levanta que o mestre te chama, ele se levantou do chão, ele tirou a capa que estava sobre si e foi de encontro ao Senhor Jesus. Então Jesus fala para mim nessa tarde, fala para você nessa tarde: levanta que ele te chama, levanta deste chão, levanta desta tristeza, levanta desta angústia, levanta desta ansiedade, deste medo, levanta desta depressão. Joga para trás, assim como aquele cego Bartimeu, ele jogou para trás aquela capa que ele estava vestido e foi de encontro ao Senhor Jesus. Assim eu quero falar, assim o Senhor Jesus fala para mim, Jesus fala para você nessa tarde de hoje: levanta, que ele te chama, joga para trás, como diz um ditado que tem, deixa para trás o que não te leva para frente, joga para trás a tristeza, joga para trás a angústia, a ansiedade, o medo, e levanta que o mestre te chama, levanta que Jesus te chama. E a Bíblia nos conta, meus irmãos, que quando ele foi de encontro ao Senhor Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, e Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? É interessante, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele sabe de todas as coisas, mas mesmo assim ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus fala para você, Jesus fala para mim: o que queres que eu te faça? Abre a boca, meus irmãos, vamos clamar, peça a ele, se ajoelha como aquele cego Bartimeu, se ajoelha diante dele e abre a tua boca e fala o que você está precisando. Senhor, tira essa angústia, tira essa ansiedade, este medo, essa preocupação. Abre a boca. Jesus fala para você nessa tarde de hoje: o que queres que ele te faça na sua vida? A Bíblia nos conta que aquele homem falou: Senhor, que eu tenha a minha vista, que eu quero enxergar de novo. E a Bíblia nos conta que Jesus falou para ele: vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia nos conta que aquele homem começou a enxergar, aquele homem começou a enxergar, contemplar Jesus. Então, meus irmãos, o que o Senhor fala para mim, fala para você nessa tarde: clama, não deixa a multidão parar o teu clamor, a tua oração, porque Jesus te chama deste chão. Jesus fala para você: levanta, joga para trás a tristeza, joga para trás o impedimento, levanta que ele te chama. Você vai receber a cura, você vai receber o milagre, a resposta do seu clamor, da sua oração. E a Bíblia nos conta, voltando para a mensagem que lemos nessa tarde de hoje, que aquele homem, a Bíblia nos conta que ele era um homem endemoniado, que ele era um homem possesso. A Bíblia nos fala, meus irmãos, a Bíblia nos conta, nos quer dizer nessa tarde de hoje o poder libertador que Jesus tem, a autoridade, o poder que Jesus tem para libertar o homem, para libertar a mulher dos seus problemas, da sua doença, da sua enfermidade, da sua opressão, seja ela física, seja ela espiritual. A Bíblia nos conta, nos fala neste livro de Marcos, capítulo 5, no verso 1 em diante, nos fala sobre o poder libertador, o poder maravilhoso, poderoso, libertador de Jesus sobre a vida do ser humano. A Bíblia nos conta, meus irmãos, no livro de Marcos, capítulo 5, que havia um homem, meus irmãos, que ele era possesso, havia um homem que ele era endemoniado. E a Bíblia nos conta, meus irmãos, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje que Jesus, quando ele pregava, quando Jesus ele anunciava o Evangelho, meus irmãos amados, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje. A Bíblia nos quer dizer que Jesus, depois que ele curou pessoas, Jesus, depois que ele curou, libertou, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, a Bíblia nos conta que os teus discípulos, que eles estavam no mar com os seus discípulos reunidos dentro daquele barco, e veio uma grande tempestade sobre aquele mar, e veio uma tão grande tempestade que o barco estava quase afundando, o barco estava quase indo a pique. Então a palavra do Senhor nos diz
diz nessa tarde de hoje, aqueles discípulos, eles vendo aquela tempestade, eles temeram, eles vendo aquela tempestade, eles ficaram temerosos por causa daquela tempestade. E a Bíblia nos conta que Jesus, ele estava dormindo dentro do barco. Então a Bíblia nos conta, meus irmãos, que Jesus, aqueles discípulos, quando viram a tempestade, a Bíblia nos conta que eles foram até Jesus, falaram: mestre, nos salve, que nós perecemos. Então, meus irmãos amados, assim como aqueles discípulos, meus irmãos, eles estavam no meio da tempestade, eles estavam no meio de um vendaval, eles estavam quase caindo, eles estavam quase afundando, mas eles não olharam para a tempestade. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que eles viram a tempestade, mas eles não ficaram focados na tempestade. Eles viraram para Jesus e disseram: Senhor, nos salve, que nós perecemos. Então não vamos olhar para a luta. O que o Senhor nos quer dizer essa tarde: não vamos olhar para a luta, para o problema, para a dificuldade, para a tempestade. Eu não sei qual é a tempestade, o vendaval que você está passando, mas eu peço, meus irmãos, um conselho do irmão Afonso: olha para Jesus em meio à tempestade, olha para Jesus em meio ao vendaval, olha para Jesus em meio às ondas altas, clama a Jesus: salva-me, salva-me, que eu estou perecendo. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu estou fraco, mas as minhas forças não vêm do homem, as minhas forças não vêm do mundo, mas as minhas forças vêm do Senhor. Como diz a palavra, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Deus é tudo que eu sempre preciso. E a Bíblia nos conta que Jesus chegou, creio que até a beirada daquele barco, levantou as suas mãos para o céu, e a Bíblia nos conta que ele clamou, que ele falou, ele ordenou para aquela tempestade, ele ordenou para aquele mar: acalme-se, fique tranquila. E a Bíblia nos conta que a partir do momento que Jesus, meus irmãos, a partir do momento, meus amados, que Jesus disse: acalma-se, fica tranquila, a Bíblia nos conta que houve uma grande bonança naquele mar. Então a Bíblia nos conta que Jesus olhou para os seus discípulos e disse para eles: homens de pequena fé, homens de pequena fé, por que temeis? Por que temeis, meus irmãos? A Bíblia nos conta em várias passagens que o Senhor está conosco. Então, por que a gente ainda teme? Porque a gente ainda teme, talvez você teme o inimigo, teme a tempestade, pensa que a prova é maior do que o seu Deus. Porque ainda a gente teme, meus irmãos? Porque a Bíblia nos conta que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem e dá o livramento. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. A Bíblia também nos diz, meus irmãos, que Jesus disse para os seus discípulos, quando eles estavam reunidos após a ressurreição do Senhor, após Jesus assoprar sobre eles o Espírito Santo, a Bíblia nos diz, meus amados, que Jesus disse para os seus discípulos e diz para nós nessa tarde de hoje, diz para mim, diz para você: não temas, que eu estou convosco até o fim, até a consumação do século. Então, meus irmãos, por que você teme? Por que você tem medo? Por que você teme? Por que você se acovarda? A Bíblia nos diz em várias passagens: Deus, ele é conosco, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo lá fora, maior é o nosso Deus do que a luta, maior é o nosso Deus que a provação. E a Bíblia nos conta, meus amados irmãos, que aquele homem, ele andava no meio dos sepulcros, meus irmãos, nos montes, nos desertos, pelos sepulcros, meus irmãos, clamando e se ferindo, se cortando com pedras, meus irmãos. Então eu peço, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer dizer para mim, quer dizer para você nessa tarde: não dá lugar ao inimigo, não dá brecha para o inimigo, meus irmãos, porque talvez aquele homem deu brecha para o inimigo, para entrar na vida dele. Então o inimigo tirou, Satanás tirou, meus irmãos, aquele homem de dentro da sua casa, tirou aquele homem de dentro da sua família, tirou aquele homem, a Bíblia não fala, mas eu posso supor, dá para mim entender que é isso. Talvez o inimigo tirou aquele homem, a Bíblia nos fala que se ele
A Bíblia fala que ele tinha os seus parentes, mas talvez é mãe, pais, irmãos, mas talvez não fala que ele tinha esposa. Mas dá para entender é isso, meus irmãos. Não dê lugar, porque talvez aquele homem deu lugar ao inimigo. O inimigo entrou e fez bagunça. Meus irmãos, está vendo aqui atrás de mim aqui? O inimigo não precisa desse espaço todo. Vocês estão vendo esse espaço todo que está aqui atrás de mim? Essa paisagem toda que está aqui atrás de mim, o inimigo não precisa desse espaço todo para entrar e fazer bagunça. Basta uma pequena brecha, basta um pequeno espacinho que a pessoa dá. O inimigo entra, faz bagunça. O inimigo tira o homem, a mulher de dentro de casa, tira da esposa, do esposo, dos filhos, das filhas, do pai, da mãe, dos irmãos, das irmãs, e tira essa pessoa de dentro de casa e faz a pessoa morar dentro de um cemitério, faz a pessoa morar dentro de um sepulcro. E a Bíblia nos conta que aquele homem vivia possesso, talvez aquele homem passava frio, fome, passava sede, a Bíblia nos conta que aquele homem passava se ferindo com pedras. A Bíblia nos narra que ele ficava se ferindo com pedras pelos montes, pelos sepulcros, pelos desertos. E a Bíblia nos narra, a Bíblia nos conta nessa passagem de hoje, meus irmãos, que em um determinado momento a Bíblia nos conta que após Jesus e os seus discípulos passarem aquele mar, aquela tempestade, a Bíblia nos conta que Jesus ele chegou à terra dos Gadarenos. E a Bíblia nos conta que quando o Senhor Jesus colocou os pés, creio, na areia da praia daquele mar, quando ele colocou os pés em terra, meus irmãos, eu creio, meus irmãos, que o inimigo que estava dentro daquele homem, ele sentiu, é uma pisada diferente, é um caminhar diferente. Este homem que chegou, ele é diferente. Este homem que chegou não é normal. A Bíblia nos conta que quando Jesus colocou o pé no chão, quando Jesus saiu daquele barco e colocou os pés no chão, quando Jesus pisou na terra dos Gadarenos, aquele homem de lá de dentro do sepulcro, ele saiu correndo até o Senhor Jesus, ele saiu correndo ao encontro de Jesus. Eu creio que ele pegou uma pedra, ou talvez a Bíblia não fala, mas talvez ele pegou uma pedra, pegou um pedaço de pau, pegou alguma coisa, porque a Bíblia nos conta, meus irmãos, que ninguém segurava aquele homem. Ele era tão possesso, ele era tão possuído, que ninguém segurava aquele homem. Creio que muitas pessoas que passavam perto daquele cemitério, passavam correndo, passavam com medo. Talvez aquele homem botava aquelas pessoas para correrem. Talvez aquele homem endemoniado, quando as pessoas passavam perto dele, ele botava as pessoas para correrem. Mas a partir do momento que a Bíblia nos conta que quando Jesus chegou àquela cidade, a Bíblia nos conta que quando Jesus chegou à terra dos Gadarenos, quando Jesus saiu do barco, aquele homem saiu de dentro dos sepulcros e foi de encontro ao Senhor Jesus. A Bíblia não fala, mas eu leio, eu fico meditando. Talvez aquele homem saia lá de dentro com um pedaço de pau, com uma pedra na mão, para ferir a Jesus, para botar o Senhor Jesus para correr. Mas a partir do momento que ele se aproximou do Senhor Jesus, a Bíblia nos conta que ele se ajoelhou, meus irmãos. Oh, glórias a Deus, aleluia, Senhor. Ele se ajoelhou diante de Jesus e o adorou, porque eu creio que quando ele chegou diante de Jesus, ele sabia, ele viu quem era aquele homem, ele viu que não era um homem normal, não era um homem simples, não era um homem normal, mas era o Filho do homem, era o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos conta que ele se ajoelhou diante de Jesus, prostrou aos pés do Mestre e a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra, meus irmãos, que ele adorou ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos quer dizer, aquele homem vivia tão possesso, que ele estava possuído na mente, no corpo, ele não tinha domínio sobre a sua mente, ele não tinha domínio sobre os seus pensamentos, ele não tinha domínio na mente nem no coração, porque o inimigo tinha entrado, fazendo bagunça, tinha dominado a vida daquele homem. E a Bíblia nos conta que quando ele chegou diante de Jesus, ele se prostrou aos pés do Mestre. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos conta, meus irmãos, nessa passagem, neste momento, meus amados irmãos, que ele adorou ao Senhor Jesus. E a Bíblia nos conta que aqueles demônios que estavam naquele homem, falou através da boca daquele homem, filho de Jesus Nazareno, filho do Deus Altíssimo.
vieste nos atormentar antes da hora, eu conjuro-te por Deus que não nos atormentes. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que Jesus fez uma pergunta para aquele homem: qual é o teu nome? E a resposta foi: Legião é o meu nome, porque nós somos muito. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que ele falou assim: meu nome é Legião porque somos muito. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você nessa tarde, talvez, meus irmãos, quando os discípulos estavam ali com o Senhor Jesus e ouviram que aquele homem falou assim: no meu nome é Legião, porque nós somos muito, talvez aqueles discípulos eles temeram, talvez os discípulos do Senhor Jesus ficaram temerosos de ouvir que estavam dentro daquele homem muitos demônios. Mas eu quero dizer para você nessa tarde de hoje, não importa se é não importa se você está sozinho fisicamente, não importa se tem 1, 2, 3, 10, 100 mil, 1 milhão de inimigos que se levantaram contra a sua vida. O que eu quero dizer para você nessa tarde, meus irmãos, não importa se tem 10, se tem 20, se tem 30 inimigos que se levantaram contra a sua vida, o Deus que você serve é maior. Se o Jesus está na sua vida, se você está na presença de Deus, se você está na posição que Deus requer da sua vida, não importa se o homem se levantou, não importa se a terra, se um país se levantou, não importa se o inferno levantou contra a sua vida, se Jesus está com você. A própria Bíblia nos diz, meus irmãos, não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo, meus irmãos. Se o inimigo se levantou contra a sua vida, não importa. Se o inferno se levantou contra a sua vida, não importa. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Se tem 10 mil contra você, se Jesus está com você, maior é o que está, maior e mais poderoso é o Deus que está na minha vida, é o Deus que está na sua vida, meus irmãos. E a Bíblia nos conta, que a Bíblia nos narra que a partir do momento que aquele homem estava prostrado diante de Jesus, talvez ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para trás, talvez olhou um pouquinho assim para o lado do Senhor Jesus. A Bíblia nos conta, meus irmãos, que perto dali estava uma grande manada de porcos. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra, meus irmãos, que aqueles demônios, pela boca daquele homem, eles clamaram, eles pediram a Jesus: não nos mande para o abismo, mas nos ordena que a gente entre naqueles porcos, permita que a gente entre naqueles porcos, para a gente entrar naqueles porcos. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que Jesus permitiu aqueles demônios entrarem naqueles porcos. E a Bíblia nos conta, meus irmãos, que aqueles demônios saíram daquele homem, aqueles demônios saíram e não fizeram dano àquele homem, saiu de dentro daquele homem endemoniado, meus irmãos. E a Bíblia nos conta, meus irmãos, que quando aqueles demônios entraram naqueles porcos, eles se precipitaram por um despenhadeiro e se afogaram no mar. Todos aqueles porcos morreram. E a Bíblia nos narra, a Bíblia nos conta, meus irmãos, que aquelas pessoas que viram o que tinha acontecido, aquele homem gadareno, o que tinha acontecido, meus irmãos, o que tinha acontecido aos porcos, eles temeram, eles anunciaram pelas cidades ao redor o que tinha acontecido, quem era aquele homem demoniado, quem era o Senhor Jesus, o que tinha acontecido. Então a Bíblia nos conta que quando aquelas pessoas foram até de encontro ao Senhor Jesus, a Bíblia nos narra, meus irmãos, a Bíblia nos conta que aquelas pessoas clamaram para que Jesus saísse da terra deles, meus irmãos. Então a Bíblia nos conta que quando eles bateram o olho naquele homem que antes estava endemoniado, eles encontraram aquele homem em perfeito juízo na mente, em perfeito juízo na vestimenta e também no seu coração. Então, meus irmãos, eu creio que aquelas pessoas, meus irmãos, estavam, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Creio que aquelas pessoas estavam acostumadas a ver aquele homem endemoniado, estavam acostumadas a ver aquele homem pelos sepulcros, a ver aquele homem sujo, a ver aquele homem nu, sem roupa. Mas a partir do momento, meus irmãos, que eu quero dizer para você nessa tarde de hoje, talvez você esteja passando por uma situação, talvez você olhe para um lado, talvez você olhe para o outro, talvez você olhe para todos os lados e não vê uma saída, não vê uma solução para o seu problema. Faça como aquela mulher com fluxo de sangue, faça como o Bartimeu, meus irmãos. Olha para Jesus, meus irmãos. Então eu quero dizer para você nessa tarde de hoje, eu quero dizer para você neste momento, desta mensagem,
Aquelas pessoas talvez estavam acostumadas a ver aquele homem nu, a ver aquele homem sujo, endemoniado, talvez ele estava fedendo, talvez aquele homem não tomava banho, estava fedendo, vivia nos sepulcros, mas a Bíblia nos conta que quando eles chegaram e viram aquele homem perfeito juiz na mente, no coração, na vestimenta, vestido, eles temeram. Então o que o Senhor Jesus nos quer dizer nessa tarde? A Bíblia nos conta, se não me falha a memória, em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia nos fala que o ladrão veio para matar, para roubar, para destruir. Talvez aquele homem, até o inimigo estava matando a vida daquele homem, estava roubando a alegria, a felicidade, e estava destruindo a vida dele e da família dele, meus irmãos. Porque se ele consegue tocar no parente, ele toca na família inteira, se o Senhor permitir, é claro. E a Bíblia nos conta, meus amados irmãos, que o ladrão veio para matar, para roubar, para destruir. Mas a Bíblia também nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde, que Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra, meus irmãos, a Bíblia nos fala que para sermos sóbrios, para vigiarmos, porque o diabo, o adversário de nossas almas, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas também a palavra do Senhor nos diz, meus amados, que as misericórdias do Senhor são a única causa de não sermos consumidos vivos pelo adversário. Então, meus irmãos, talvez o inimigo tenta falar uma palavra, tenta te acusar na mente, mas vai pela palavra, meus irmãos, vai pela palavra do Senhor. Se o inimigo tenta, o Senhor Jesus chega para dar a resposta final. Talvez o inimigo fala para você, não tem mais jeito, não tem mais solução, você vai morrer desse jeito, mas a palavra nos fala, nos diz que a última palavra, quem dá o ponto final, quem dá o ponto final na sua história, quem dá o ponto final na situação, na sua situação, é o nosso Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você nessa tarde de hoje, que assim como o inimigo estava roubando a vida, estava matando aquele homem, estava roubando a sua vida, matando aquele homem, destruindo a sua vida, a sua família. Mas assim eu quero dizer para você, quando Jesus chegou naquele lugar, meus irmãos, Jesus curou aquele homem. A palavra nos diz que aquele homem estava vestido em perfeito juízo. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje, quer dizer para mim, quer dizer para você, assim como Jesus restituiu a vida daquele homem, a sociedade, assim, meus irmãos, como Jesus curou a mente daquele homem, como Jesus curou o seu coração, a sua alma, o seu espírito. A Bíblia nos narra, meus irmãos, que o inimigo tirou as vestes daquele homem, mas Jesus deu a ele umas novas vestes. O inimigo roubou a mente daquele homem, mas Jesus libertou, Jesus transformou e deu a ele uma nova mentalidade. Assim como o inimigo, meus irmãos amados, meus irmãos e minhas irmãs, assim como o inimigo roubou, Jesus restituiu. Se o inimigo vem destruindo, Jesus vem construindo, meus irmãos amados. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje que, assim como Jesus devolveu uma nova mente, é assim a palavra do Senhor nos diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, vamos pensar nas coisas que são do alto, vamos buscar, desejar, sonhar, buscar e pensar nas coisas não desta terra, mas do alto. E a Bíblia também nos conta, a Bíblia também nos narra que aquele homem estava vestido, ou seja, ele andava nu, ele andava sem roupa, pelado, meus irmãos. Mas a Bíblia nos conta que quando Jesus chegou naquela terra, Jesus chegou na vida daquele homem, as pessoas o viram vestido e em perfeito juízo. A Bíblia nos narra, a Bíblia nos conta, se eu não me engano, em Isaías capítulo 61, meus irmãos, a Bíblia nos diz que eu regozijei-me, me alegrei no Senhor, porque o Senhor me deu uma nova veste de justiça. E a Bíblia também nos diz no livro de Apocalipse que aquele que vencer será vestido de novas vestes, brancas, lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei o que você está passando, eu não sei o mar que você está passando, o deserto que você está passando, mas Jesus vai chegar neste lugar. Eu não sei qual é a luta, o sepulcro,
mesmo a provação, o que você está passando, mas Jesus fala para mim, para você nessa tarde de hoje, que Ele vai chegar nessa terra que você está, Ele vai pisar nesse deserto, nessa provação que você está, assim como Ele chegou naquele lugar, o milagre, a situação, o milagre, a transformação aconteceu. A Bíblia fala para mim, fala para você, assim como Jesus restituiu o juízo, a mente, as vestes daquele homem, Jesus fala para mim, fala para você nessa tarde de hoje, meus irmãos, que Jesus, aquilo que você pensa que perdeu, Jesus vai restituir. Jesus vai restituir. Talvez você que está me escutando aí do outro lado, talvez você deita com seu coração angustiado, pesado, com ansiedade, talvez você recline a sua cabeça no travesseiro, não tem sono, talvez você chora no seu travesseiro, no seu quarto escondido. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos quer dizer para mim e para você nessa tarde de hoje, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, meus irmãos, eu falo para você nessa tarde de hoje, Jesus vai restituir o seu sonho, Jesus vai restituir a sua alegria, as suas vestes, assim que também como o Senhor Deus, assim como a palavra nos diz, meus irmãos amados, que o inimigo tirou tudo do filho pródigo, mas a partir do momento que ele voltou para o Pai, ele foi restituído nas vestes, ele foi restituído um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, uma nova vestimenta, meus irmãos. Jesus vai restituir uma nova vestimenta na sua vida, não uma roupa, não essa roupa, meus irmãos, que eu estou falando, não é essa roupa que eu estou querendo dizer para você, mas uma roupa, a sua alegria, a sua felicidade de volta. Jesus vai trazer o seu filho de volta, Jesus vai trazer o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu parente de volta, o seu parente que antes estava na presença do Senhor, hoje se encontra lá fora. Jesus, assim como restituiu aquele homem e a sua família, porque a Bíblia nos conta, meus irmãos, que quando Jesus estava saindo da terra dos Gadarenos, aquele homem que antes era endemoniado chegou até diante de Jesus e disse para ele assim: mestre, me deixe estar contigo, me deixe te seguir. E a Bíblia nos conta que Jesus não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, vai para os teus e conta tudo que o Senhor Jesus fez pela sua vida. Jesus fala para mim, fala para você nessa tarde de hoje. Aquele homem saiu e começou a anunciar quão grandes coisas Deus tinha feito na vida dele. Então eu creio, meus irmãos, que aquele homem, imagina, meus irmãos, a festa, imagina a alegria, o regozijo que quando aquele homem chegou dentro da sua casa, talvez os seus parentes estavam ali ao redor da sala, estavam na sala, talvez estavam orando, ou talvez estavam tristes, não sabendo o que estava acontecendo com seu pai, com seu esposo, com seu irmão. Imagina, meus irmãos, a alegria, imagina a felicidade daquele povo, quando aquele homem entrou dentro da sua casa, vestido em perfeito juízo, em perfeitas condições. Então Jesus fala para você, fala para mim, fala para você nessa tarde de hoje: não se entristeça, tenha paciência, porque Jesus vai trazer de volta o seu sonho, Jesus vai trazer de volta a sua alegria, a sua felicidade, aquilo que você acha que perdeu, Jesus vai trazer de volta, quando você menos esperar, vai bater na sua porta a alegria, a felicidade, assim como o choro dura a noite inteira, a alegria vem ao amanhecer. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus nos quer dizer nessa tarde, como o tema dessa pregação, o poder grande, o poder libertador do Senhor Jesus sobre a vida do ser humano. Amém, meus irmãos? Então essa foi a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração para falar nessa tarde de hoje. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Amém? Que Deus abençoe você. Deus, não se preocupe, meus irmãos. Jesus vai trazer a sua alegria, a sua felicidade, aquilo que você era antes, Jesus vai fazer você voltar a ser. Jesus vai colocar no seu coração a fé novamente. Jesus vai fazer você amá-lo, buscá-lo, adorá-lo como antes. Não se preocupa, talvez você parou de buscar, de clamar e hoje está tentando voltar à sua vida de oração e de jejum como antes. Talvez você ache que é difícil, mas Jesus fala para mim, fala para você nessa tarde de hoje: continua perseverando, insistindo na oração, no jejum, que Deus honra aqueles que buscam Ele, aqueles que vão de encontro a Ele. Amém? É assim como Deus fez um milagre na vida daquele homem, de muitas pessoas na palavra do Senhor. Jesus vai fazer na minha vida, vai fazer na sua vida, no meio da sua casa e da sua família. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe.
a sua vida, a sua casa, a sua família, amém? Fica firme com o seu Jesus, que quando menos você esperar o milagre, o céu vai se abrir e Jesus vai derramar o milagre, a bênção, o livramento sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, amém? Que Deus te abençoe, te livre e te guarde. E já quero, antes de encerrar este vídeo, já pedir a você que ainda está assistindo esse vídeo e não deixou a sua inscrição, que você deixe a sua inscrição, esse botãozinho que está aparecendo aqui na tela aqui abaixo, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, ative os sininhos de notificação com a opção todas, para que você não venha perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal, amém? Deixa também um comentário para abaixo de Deus fortalecer este canal, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua vida e a sua família, amém? E como é de costume, como eu sempre faço no final dos meus vídeos, as pregações que o Senhor me dá para pregar, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, te visitar nessa tarde de hoje, porque a Bíblia nos fala, meus irmãos, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, amém? Então eu creio, assim como o Senhor Jesus, creio que assim como Ele está presente comigo aqui neste monte, Ele está presente na sua vida, na sua casa, na sua família, assim como a presença do Senhor é real neste lugar, assim a presença do Senhor Jesus é real aonde você está aí, amém? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no banco de uma praça, seja aonde você estiver, no seu quarto, na sala, Jesus está com você. Feche os teus olhos e vamos adorar ao Senhor nessa tarde, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, Deus poderoso, Deus eterno, Deus de milagre, Deus de poder e graça, meu Deus santo, meu Deus todo-poderoso, nessa tarde de hoje, meu Senhor, mais uma vez, ó Pai, eu venho te agradecer por esta oportunidade, meu Deus, que o Senhor tem me concedido de mais uma vez, ó Deus, poder estar em oração, fazendo esta mensagem, esta pregação, ó Pai, não porque eu sou digno e nem porque eu sou merecedor, meu Deus, eu venho pedir ao Senhor, meu Deus amado, pedir a Ti, meu Deus santo, que aonde essa pessoa estiver, meu Deus santo, aonde essa palavra, meu Deus, alcançou, que o Senhor possa, meu Pai amado, que o Senhor possa, meu Deus santo, meu Deus querido, visitar esta vida, visitar esta casa, esta família, Senhor, dai o livramento, assim, meu Deus, como aquele homem alcançou a libertação, assim como aquela casa se alegrou, meu Deus amado, eu venho pedir ao Senhor nessa tarde de hoje, que neste momento, ó Deus, que nesta hora de oração, ó Deus santo, meu Deus querido, visite essa casa, essa família, conceda o milagre, a cura, a libertação, livra, transforma, restitua os sonhos, a alegria, a felicidade, esta vida, esta casa e esta família, meu Senhor, meu Deus santo, meu Deus todo-poderoso, eu também entrego em tuas mãos, ó Pai, esta cidade nas tuas mãos, ó Pai, meu Deus, que neste momento de oração, Senhor, o Senhor possa passar, meu Deus amado, o teu manto sagrado sobre esta cidade, passa o teu manto sagrado sobre esta cidade, meu Pai amado, meu Deus todo-poderoso, aonde estiver uma pessoa, meu Pai, que está precisando de uma cura, está precisando de uma libertação, que o Senhor, meu Deus santo, que o Senhor nessa tarde de hoje, ó Deus fiel, ó Deus santo, ó meu Deus todo-poderoso, o Senhor possa, meu Deus santo, o Senhor possa nessa tarde de hoje estar visitando esta vida, está visitando esta casa, esta família, no hospital, no presídio, em cada rua, beco, aonde estiver uma pessoa, meu Deus, possessa, endemoniado, enfermo, na mente, no coração, na alma, no espírito, liberta, meu Pai, liberta, transforma, conceda a cura, o milagre, restitua a alegria, a felicidade, as bênçãos, as vitórias, tudo que essa pessoa acha que perdeu, venha restituir, meu Pai amado. Ó Deus forte, ó Deus Pai, ó Deus Todo-Poderoso, é o que eu te peço e te agradeço, meu Deus, nesta tarde de hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer primeiramente ao Senhor Deus e segundo a você que está me acompanhando neste canal, amém?
Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E mais uma vez eu peço, não deixa de se inscrever para, abaixo do Senhor Deus, ajudar a fortalecer este canal, para que muitas pessoas também possam ser visitadas, impactadas, fortalecidas pela palavra do Senhor. Não porque foi eu que preguei, porque eu sou apenas pó, sou apenas cinzas. Toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor Deus. Amém? Deixa a sua inscrição, esse botãozinho vermelho, deixa o seu like, o seu comentário, ativa os sininhos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E nos veremos em breve. Deus nos dando vida e saúde e nos permitindo no próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe. Todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.